aquele colega de trabalho insuportável. Isso é karma? E aquela situação financeira desafiadora? Isso é karma? E nós, trabalhadores da casa espíritas, todos juntos, será que isso é karma? E aqueles que, além de trabalharem juntos na casa espírita, ainda têm um relacionamento dentro de casa, é um karma duplo. Será que torcer para o Vasco é um karma? Porque entra ano, sai ano e o karma não muda. Mas ao contrário do que muitos pensam, como a Bel falou, a palavra karma, ela não é de origem espírita. Ela vem do sânscrito, que é uma antiga língua indiana sagrada e significa ação. Ora, mas karma significa ação. Por qual motivo nós nos referimos a essa palavra como significado de algo ruim? Porque não faz o menor sentido. Eu não sei em qual momento da história da humanidade nós começamos a fazer essa confusão, mas começamos. Nós simplesmente pegamos uma palavra, deturpamos o sentido dessa palavra e aí a bagunça foi feita. Sim, os nossos karmas existem. Cada um tem um monte para chamar de seu. Mas não exatamente da forma como nós pensamos. Eu não tenho mais esse karma. Acabou o meu karma. O karma mais rápido da minha história, da minha existência. Muito obrigada. Então, o que é karma? Porque não é castigo, punição, expiação. Não é nada disso. Mas então, o que vem a ser karma? Tem um teosofista indiano, cujo nome vai aparecer escrito ali, assim que funcionar, assim que eu ligar, obviamente, que ele diz que karma nada mais é do que a lei de causa e efeito operando no reino da vida humana e provocando ajustes entre um indivíduo e outros indivíduos que ele afetou por seus pensamentos, emoções e ações. Teosofista indiano. Para mim, ele poderia ser considerado um espírita, porque tudo o que ele disse nessa frase está de acordo com os princípios espíritas. E nós destacamos 3 pontos nessa frase dele. Primeiro, karma nada mais é do que a lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? Aquilo que nós fizermos, aquilo a que nós dermos causa, obviamente vai precisar vir um efeito, vai precisar retornar para mim aquilo que eu fiz. Lei de causa e efeito é uma lei muito simples. Não tem o que pensar, mas talvez, quem sabe, não. Se nós dermos causa, se nós fizermos uma ação, vai ter que voltar para nós um efeito dessa causa. E o Espiritismo, nós temos um princípio que diz que não há efeito sem causa. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que, por virtude do ditado, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que têm de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Vamos supor que eu tenho uma varinha mágica e eu posso fazer desaparecer, não o karma de vocês, mas uma palavra. Olha, deu certo. E agora eu vou usar a mesma varinha mágica para fazer aparecer uma outra palavra no mesmo lugar. Por virtude do ditado segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais karmas são efeitos que têm de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Fez sentido? Causas, misérias, problemas, sofrimentos, tudo a mesma coisa.
se Deus é justo, e nós cansamos de ouvir na casa espírita, Deus é soberanamente justo e bom, nós já estamos cansados de ouvir isso. E se Ele é justo, e se Ele é bom, e nós demos uma causa, obviamente o efeito que vai voltar para nós também há de ser um efeito justo. Segundo ponto, provocando ajustes entre um indivíduo e outros indivíduos que ele afetou. Qual é o papel daquela pessoa insuportável na minha vida? Daquela pessoa que me atormenta, que me tira do sério nessa bagunça toda chamada minha vida. Por que que essa pessoa está comigo? Não é possível. É para o meu mal? É como punição? Não. É para nos ajudar a aprendermos aquilo que precisamos aprender. Por mais difícil que seja entender e aceitar. Irmã Dufour, no livro Emoções que Curam, ela diz que somos atraídos para a busca de pessoas, experiências e contextos que representam nossas necessidades mais profundas. Os outros são estágios de aprendizado que a vida nos entrega em favor de nosso avanço e crescimento. Por que nós somos atraídos para essas pessoas? Porque nós precisamos delas para nos ajudar nas nossas necessidades íntimas, para nos ajudar a melhorarmos. E a irmã continua: nossas relações afetivas são laboratórios que criam aprendizados para o espírito imortal que somos. E com esses aprendizados progredimos e nos libertamos. Ou seja, o karma, ou a lei de causa e efeito, nos leva para junto das pessoas que irão nos fazer passar pelas experiências, pelas situações que nós precisamos para que possamos aprender as nossas lições íntimas. Porque karma não é o outro, karma sou eu. E o terceiro ponto da frase: ajustes entre pessoas que ele afetou por seus pensamentos, emoções e ações. Percebem que não é só pelas nossas ações que a lei do karma age sobre nós? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos também. Porque nós podemos prejudicar pessoas não apenas fazendo algo, uma atitude, mas com o pensamento, com o sentimento. Por quê? Pensamentos e sentimentos são energia. E como energia vão aonde nós desejarmos. E podem fazer o bem, sim, mas também podem fazer o mal. 2 recadinhos de Emmanuel. O pensamento é força viva e atuante. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ou seja, é o nosso pensamento que antecede as nossas ações. Há mais ou menos umas 3 semanas, o José Ronaldo esteve aqui falando exatamente sobre o poder do nosso pensamento sobre o nosso corpo, sobre a nossa biologia, sobre a nossa fisiologia. Então isso aqui é tudo muito, mas muito sério. Então nós vimos que karma significa ação. E uma ação, ela pode ser boa, e uma ação, ela pode ser má. Então daqui nós podemos depreender que o meu karma pode ser bom e o meu karma pode ser mau. Simples assim. Era o que tínhamos para trazer na noite de hoje. Posso terminar, né? Porque está bem simples aqui, né? Acho que não tem nenhuma dúvida, porque isso aqui é matemática pura. Se A é igual a B, então B é igual a A. Simples assim. Não posso ir, né? Então tá bom. Vocês têm um karma comigo que vocês vão ter que me aturar, que acharam que ia dar problema, que eu não ia me apresentar para vocês, mas... Então nós vimos karma com relação à origem da palavra,
Nós vimos o karma com relação à matemática, mas agora vamos ver o karma sob a perspectiva da física. Alguém aí lembra quando estudou qual é a terceira lei de Newton? Vocês estão comigo? Qual é a terceira lei de Newton? Toda a ação que imprimimos a um corpo voltará para nós como uma força de reação de mesma intensidade, porém com sentido contrário. Ou seja, toda a força que nós imprimirmos inevitavelmente vai voltar para nós. Agora vamos ajustar essa lei de Newton para lei de causa e efeito, para lei do karma. Se nós escolhermos ações que nos levem à felicidade nossa ou dos outros, ações, pensamentos e sentimentos, o que vai voltar para nós obrigatoriamente, ou o fruto do nosso karma, das nossas ações, será a felicidade. Simples. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o contrário também é verdade. Se nós escolhermos ações, pensamentos e sentimentos que causem sofrimento a nós e aos outros, o fruto das nossas ações ou o fruto dos nossos karmas será sofrimento. Mais simples do que isso, impossível. Tá tudo entendido? Não? Não tem problema. Nós viemos preparados. Agora, nós vamos falar sobre o karma na perspectiva da literatura. Vamos fazer uma viagem agora para a literatura. Deixa eu só me localizar aqui, para ver onde eu estou. Ok. Vocês lembram daquele poema do Carlos Drummond de Andrade? Tinha uma pedra no meio do caminho? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Pois é, que coincidência, né? A nossa vida é igualzinha. Igualzinha, mas totalmente diferente. Porque a não ser que alguém aqui tenha apenas uma pedra no caminho, nós temos várias. E quem é o responsável pelas pedras no nosso caminho? Deus. Óbvio. Deus não é o criador de tudo? Se existe uma pedra no meio do caminho e Deus é o criador de tudo, quem botou a pedra no meio do caminho foi Deus. Não fui eu. Mas nós estamos no planeta Terra, governado por Jesus. Não é? Deus deu a Terra para Jesus governar. Então, Jesus é o responsável pelas pedras do planeta Terra. Então, se tem uma pedra no meio do caminho, Jesus que colocou. Mas não deve ser fácil cuidar de 8 bilhões encarnados e em torno de 24 bi desencarnados. Jesus deve ter terceirizado, não é, alguns serviços e terceirizou o serviço de colocação de pedra no meu caminho. Meus anjos da guarda, eles sabem por aquilo que eu tenho que passar. Então, as pedras foram eles que colocaram. Não. Foi aquele parente, né? Foi meu vizinho. Foi meu colega de trabalho. O ser humano arranja tantas desculpas que até se aparecer uma pedra nos rins, ele vai dizer que não sabe de onde essa pedra nos rins apareceu. Mas nós que somos espíritas umbandistas sabemos. Foi macumba. Alguém fez uma macumba e botou uma pedra nos meus rins. Quando não restar mais nenhuma alternativa, mas não é possível que fui eu. Por que eu colocaria uma pedra no meu caminho? Não é possível que eu faria isso. Pois é, eu também acho que não seria possível, mas sim, nós colocamos pedras no nosso caminho. E Drummond, ele era bem inteligente, porque ele falou, nunca me esquecerei desse acontecimento. E por qual motivo nós não vamos nunca nos esquecer dos acontecimentos? Onde é que estão registradas as leis de Deus? E é aí também,
aqui, na nossa consciência, que todos os nossos atos, todas as nossas ações estão registradas. Mas também é na nossa consciência que a nossa mais pura essência está esquecida. Ao dar ao Espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Responsabilidade por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Responsabilidade pelas consequências do que fizermos e pelas consequências daquilo que deixamos de fazer. Nada, absolutamente nada atrapalha o nosso futuro. Existe para ele, ou seja, para nós, o caminho do bem, assim como existe o caminho do mal. Nós é que escolhemos por qual caminho nós queremos seguir. Além disso, devemos distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Percebem que são coisas diferentes? Porque muitos de nós falam, porque é tudo vontade de Deus, aí eu sofro é porque Deus quer. É um absurdo. Deus não deseja o sofrimento de ninguém. Ele apenas se utiliza dos nossos erros, nos devolvendo como matéria-prima, sabe, como aquelas massinhas de modelar, para que nós possamos refazer aquilo que não foi muito bem feito e assim construirmos um futuro melhor. Uma simples frase e muito sobre a qual nós temos a pensar. Mas vamos voltar então à Índia, já que foram eles que bagunçaram tudo com esse negócio de karma. Eles têm um conceito que é a roda do samsara. Os seres nascem, morrem, renascem, os sofrimentos são repetidos até que a iluminação os liberte. Será que para nós, espíritas, não é mais ou menos parecido? Porque uma roda, como uma roda gigante, uma hora nós estamos num ponto mais alto, outra estamos num ponto mais baixo. Uma hora estamos em uma posição, outra hora estamos em outra posição. Será que isso não são oportunidades de nós experienciarmos todas as situações, todas as posições? A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a finalidade da reencarnação. E os Espíritos dizem que Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E será que para nós atingirmos essa perfeição, não será necessário passarmos por essas rodas, passarmos por diversas encarnações? Cada um de nós tem a sua própria roda das encarnações. É um comentário de Kardec, a pergunta 964. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Não nos enganemos. Tudo aquilo que fizermos, ainda que ninguém esteja vendo, obrigatoriamente voltará para nós, porque nós temos que reparar os nossos erros, reparar as nossas ações, por mais insignificantes que elas tenham sido feitas, mas nós não reparamos essas ações perante o outro, nós reparamos perante a nossa própria consciência. Tá bom, Viviane, vocês podem estar pensando, já deu para entender que karma não é aquilo que eu pensava, tá tudo certo, mas por favor, quando é que essa roda vai parar de girar? Porque eu já tô tonto, eu já não estou aguentando mais esse negócio rodando. Isso tem um tempo, quando é que isso termina? Quem responde é São Luís. No tempo necessário para a sua melhoria. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, depende de quem diminuir esse tempo? Apenas de nós mesmos.
Santo Agostinho, no Evangelho, capítulo 14, item 9, ele diz: Deus não dá prova superior àqueles que pedem. Não, perdão. Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. E eu sei que muitas vezes, quando nós estamos passando por aquele momento de muita dor, de muito sofrimento, isso aqui nada mais é do que palavras bonitas, que nós precisamos de algo mais concreto para nos ajudar nesses momentos. Mas só saber que depende exclusivamente de nós, que está aqui nas nossas mãos, já deveria ser um consolinho assim, desse tamanhozinho. Mas eu sou como vocês, eu preciso de coisas concretas. E existem dicas práticas que todos nós podemos começar a praticar ainda hoje, para que aquela roda comece a diminuir um pouquinho a velocidade. Primeira dica prática: fazer o bem. Estender as mãos para a necessidade alheia. Nós temos aqui no centro, como todos vocês sabem, um trabalho de auxílio aos necessitados, e nós precisamos de ajuda para fazermos mais. E vocês podem nos ajudar, mesmo que no início vocês comecem a fazê-lo de forma egoísta. Não tem problema. Eu vou fazer, eu vou levar o alimento, eu vou lá no centro ajudar no dia da cesta básica, só porque a Viviane falou que isso vai contar ponto a meu favor. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos certeza que quando você menos perceber, você já estará fazendo com o coração. Dica número 2: usar o seu tempo com sabedoria. Como você está usando o seu tempo? Eu não sei, eu acho que eu vou contar uma novidade para vocês, algo que vocês nunca ouviram, tá? O tempo é o nosso principal ativo e ele vai acabar um dia aqui na Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Como você está usando o seu tempo? No início do ano, o Carlos Luiz, ele esteve aqui, não me recordo agora o tema da palestra, mas ele trouxe uma mensagem do Chico Xavier que fala sobre o tempo. E nós fizemos questão de trazer de volta. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado de sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. E isso é muito, mas é muito sério. E existem muitos espíritas, não estou dizendo que sejam os frequentadores, tá, da nossa casa, mas existem muitos espíritas que acham que, por ser espírita, por ter o conhecimento do mundo espiritual, que a morte não acaba, que existe uma outra vida, que acha que está à frente dos outros, que acha que quando desencarnar vai ter algum tipo de privilégio por ser espírita. Ledo engano. Eu já li em mais de um livro: os espíritas estão desencarnando mal. Essa frase literalmente escrita: os espíritas estão desencarnando mal. E desencarnando mal no sentido de quê? De quando eles se dão conta lá no mundo espiritual de tudo o que eles poderiam ter feito aqui. Só que eles não têm mais como voltar atrás. Como você está usando o seu tempo? Será que alguém aqui já está começando a juntar alguns bônus hora? Para quem não sabe, esse conceito de bônus hora foi trazido por André Luiz no livro Nosso Lar, e é óbvio que bônus hora não é uma moeda, uma nota de dinheiro, mas é uma medida do quanto nós nos utilizamos do nosso tempo em benefício próprio e em benefício da coletividade. Em benefício próprio, entenda-se, para a nossa reforma íntima. Como você está usando o seu tempo? E esses bônus horas, eles não começam a ser arrecadados só depois que a gente está lá no mundo espiritual, não. Começa aqui, com a boa ou a má utilização do nosso tempo. Eu não sei vocês, mas eu não quero morar de favor quando eu desencarnar, como o André Luiz fez, numa casa que só tinha sopa.
Eu preciso que pelo menos a minha casa tenha piscina e precisa ter uma TV por assinatura, porque eu preciso continuar acompanhando o futebol, porque se eu estiver lá no mundo espiritual e não acompanhar, não souber o que está acontecendo no futebol aqui, eu sou capaz de morrer outra vez. Terceira dica prática: conhecimento. Estudar. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Se bastasse só amar, ficaria no primeiro. E essa frase foi trazida por ninguém menos do que o Espírito Verdade. E Jesus também nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade vai nos libertar de quê? De nós mesmos. Vai libertar as nossas consciências. Consciências que estão atormentadas pela dor, pela culpa, pelo remorso. O conhecimento é a chave de libertação das nossas almas. Mais uma dica prática. Todo mundo sabe que os nossos amigos espirituais estão ao nosso lado durante todo o tempo. Se nós não percebemos, é porque a nossa sintonia é que está um pouquinho desajustada. E essa próxima dica, ela é um pouquinho mais complexa, mas tão essencial quanto as outras. Nós precisamos parar um pouquinho de pensar e começarmos a sentir. Porque nós estamos pensando demais e nós estamos sentindo de menos. E exatamente para não sentirmos tanto as nossas dores, os nossos sofrimentos, todos nós estamos nos entregando a vícios de diversas naturezas, em uma tentativa inútil de nos vermos livres da nossa consciência, em uma tentativa inútil de fugirmos de quem nós somos ou de quem nós não gostaríamos de ser. Como disse Paulo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu ainda faço. Estou respirando muito no microfone, né, gente? Desculpe. Talvez seja o slide mais importante da noite. Precisamos parar de achar que tudo o que nos acontece aqui é fruto lá das nossas reencarnações anteriores. Tudo é fruto lá do passado. Não, nem tudo vem de lá. Se na semana passada, ou lá quando nós éramos jovens, nós tomamos atitudes, tivemos ações contrárias às leis de Deus, nós vamos sim, podemos sim receber esse efeito pelas causas que nós demos, receber essa reação pelas ações que fizemos ainda aqui, nessa própria encarnação. Em o Evangelho tem uma parte que fala sobre as causas atuais das aflições. Nem tudo fica para depois, como nós pensamos. Fecha parênteses. Então vamos finalmente, porque hoje nós vamos desconstruir 4 mitos que nós temos com relação ao nosso karma. Primeiro mito: karma é sempre ruim. Qual é a verdade? Karma pode ser bom ou karma pode ser ruim. O karma é de acordo com as minhas ações. As minhas ações podem ser boas, as minhas ações podem ser ruins. Se eu tiver tomado atitudes boas, o meu karma, aquilo que voltará para mim, aquela reação, aquele efeito do que eu fiz, será bom.
Mas se a minha ação, se o meu pensamento, não esqueçam, ações mais pensamentos e sentimentos, se eles não foram bons, o que vai voltar para mim também vai ser algo não muito bom. É castigo de Deus? Claro que não. É para nós nos ajustarmos perante nós mesmos, para nós nos ajustarmos perante a nossa própria consciência, porque tudo aquilo que vai, tudo aquilo que nós emitimos precisa voltar. Para quê? Para que o ciclo se encerre, para que tudo finalize e nós possamos começar um outro ciclo melhor. Perfeitos? Claro que não, mas já tendo finalizado uma parte. Segundo mito, meu karma é o outro. Esse é o mito mais gostoso que tem. Meu karma é o outro. Qual é a verdade? Meu karma sou eu. Eu sou o meu próprio karma. Porque quem executou as ações fui eu. Não foi o outro. Karma não é o outro. Karma não está fora. Karma está dentro. Porque se meu karma estivesse fora, se eu precisasse do outro, imagine, Ludmila, querida, meu karma está um bocadinho difícil essa semana. Aí eu estou precisando da sua ajuda para você aliviar o meu karma. Aí a Ludmila vai responder: Vivi, essa semana não dá não. Essa semana está muito difícil. Estou cheia de coisa para fazer. Depois eu vou tirar férias, vou viajar, vou descansar. Vamos combinar assim? Quando eu voltar, a gente combina alguma coisa? Vocês sabem que a gente combina é uma coisa que nunca vai sair, nunca vai levar a nada. Se alguém falar para você, ó, a gente combina, não vai combinar. Então o meu karma não é o outro, não está no outro me ajudar, não está na minha relação com o outro. O karma está na minha relação comigo. Eu sei que não é gostoso a gente ouvir isso, mas é a verdade. Porque karma é quando nós nos olhamos no espelho das nossas reencarnações, mas com os olhos abertos. Quando nós nos olhamos com mais generosidade. Isso é karma. É nós olharmos para nós e descobrirmos quem nós realmente somos. Perfeitos? Não. Nós temos um monte de imperfeições, mas nós temos a capacidade infinita de regeneração das nossas próprias almas. Eu sou o meu karma, por quê? Porque karma é um processo interno. É dentro de nós que o nosso karma se passa. Terceiro mito, sou uma vítima do meu karma. Qual é a verdade? Sou responsável pelo meu karma. Responsável por resolver o meu karma, responsável por quitar as minhas dívidas, mas responsável também por aumentar o meu karma, por aumentar as minhas dívidas. E por gentileza, responsáveis, não culpados, porque a palavra culpa, ela pesa demais. E também nada de sermos vítimas, nada de vitimização, porque sejamos sinceros que ser vítima é muito bom. Ser vítima é gostoso pra caramba, porque eu sou inocente, eu não fiz nada, eu só sou uma vítima, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e, obviamente, aquilo que nós fizermos obrigatoriamente vai retornar para nós.
Quanto mais tempo nós vivermos nessa posição de vítimas, mais tempo, lembra daquela roda? Mais tempo aquela roda vai continuar girando, girando. Mais tempo aquelas pedras vão ficar no nosso caminho. Nós vamos levar muito tempo para conseguir tirá-las do nosso caminho. E nós já temos conhecimento. E já passou da hora de nós começarmos a plantar flores no nosso caminho. Mito número 4. Karma não pode ser mudado. E qual é a verdade? Karma pode ser mudado. Como nós mudamos o nosso karma? Com boas ações, com o conhecimento, com a boa utilização do tempo, estreitando a nossa relação com o mundo espiritual, com o bem sofrer. Mas é claro que nós também podemos mudar o nosso karma para o lado negativo, insistindo naquelas ações que nós já sabemos que não são mais condizentes com o conhecimento que nós já temos. Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, tem uma frase maravilhosa. Você é responsável por tudo quanto faz de errado e contabiliza a seu favor as boas ações praticadas, por mais insignificantes que elas sejam. Ou seja, o menor gesto, pequenininho, a menor boa ação, o menor bom pensamento, o menor bom sentimento que nós tivermos por alguém que está precisando, conta ponto a nosso favor. Tudo conta ponto, de um lado ou de outro, negativo ou positivo. É claro que estava bom demais para ser verdade, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O resultado desse balanço é a medida da nossa paz interior ou dos distúrbios emocionais que ainda permanecem em nós à espera de solução. E quem é o responsável por dar essa solução? Não são os nossos amigos espirituais. Não é a Casa de Pai José Cambinga. Não são os mentores do nosso terreiro. Não é o passe. Não é a água frutificada. Não é uma palestra. Somos nós. Apenas nós podemos mudar os nossos karmas. Karma é um processo interior, é uma jornada individual. Vou ler uma parte rapidinha do livro Emoções que Curam, da Irmã do Corpo. Vou pegar ajuda aqui, porque senão... O propósito dos encontros kármicos é salvar e libertar todos os envolvidos nos conflitos conscienciais. Muitos assimilaram uma noção da lei de causa e efeito muito carregada de justiça, como se a proposta da lei divina fosse fazer-nos passar pela mesma intensidade de sofrimento que causamos ao outro, quando, em verdade, o objetivo é oferecer a chance da libertação consciencial pelos caminhos da misericórdia e do amor. Será um lamentável equívoco pensar no karma como salvação do outro, sem a salvação de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros
de nossos karmas. Somos herdeiros das nossas ações, somos herdeiros de tudo aquilo que demos causa. Somos herdeiros de nós mesmos, daquilo que está registrado na nossa consciência. A cada um, segundo as suas obras. A cada um, segundo os seus karmas. Como nós temos obrado? Quais têm sido as nossas ações mais frequentes? Porque essas serão as reações mais frequentes. A que nós estamos dando causa? Porque os efeitos voltarão para nós, até que todos os ciclos tenham se encerrado em nossas vidas. Qual é o seu karma? Agradecemos pela paciência e sintam-se todos abraçados pelo nosso coração.